Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Pílulas do Doutor Imposto de Renda. Dicas, orientações, notícias, informações úteis e conhecimento na dose certa. Com vocês, o professor Walter Coppi. Olá, vamos falar de imposto de renda. E como nos próximos dias teremos a divulgação oficial das regras da Declaração de Ajuste Anual de 2021, compartilho com você, privilegiado ouvinte, privilegiada ouvinte, algumas dicas, orientações e sugestões baseadas em minha experiência de mais de 25 anos atuando ativamente no imposto de renda da pessoa física. Como você já sabe, nos quase 30 anos que estive na Receita Federal. Começo reforçando e insistindo que o imposto de renda acontece o ano inteiro, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, e não só agora, quando as atenções se voltam para a entrega da declaração. Por isso, a primeira dica, se você ainda não o fez, é ter em mãos os documentos que vão embasar o preenchimento. Lembrando que documentos probatórios de receitas e despesas lançadas não são enviadas ao fisco, mas devem ficar disponíveis para apresentação quando requisitados pelo prazo de 5 anos, contados de 31 de dezembro do ano calendário. Mesmo prazo tem o contribuinte para retificar a declaração entregue ou mesmo pedir qualquer restituição relativa a ela. Reforçando que o prazo legal para que fontes pagadoras de rendimentos, incluindo os informes financeiros dos bancos, encaminhe ou disponibilize seus documentos é 28 de fevereiro. Então, claro, a maioria ainda não recebeu essa documentação. Outra orientação importante é com relação aos declarantes que possuem cônjuge ou companheiro e ambos têm rendimentos a declarar. A regra geral é que cada um declare os seus rendimentos e os seus bens e, opcionalmente, poderão declarar em conjunto. E quando isso ocorrer, um será o titular e o outro seu dependente, momento em que os rendimentos, bens, despesas de ambos devem integrar a declaração. Aqui deve ser feita a análise de qual opção gera um melhor resultado, ou seja, um imposto a pagar menor ou uma restituição a maior. E já que falamos em declaração em conjunto, ressalto que, tecnicamente, quando coloco um dependente na minha declaração que possua rendimentos sujeitos ao ajuste, tenho também uma declaração conjunta. Por isso, se você colocar um dependente na sua declaração que tenha renda e omiti-la, sua declaração irá para a malha da Receita Federal. Para fechar a questão, declaração conjunta ou em separado, lembro que, quando cônjuges ou companheiros declaram separadamente e o regime de casamento ou união estável permitem a existência de bens comuns, estes bens não se dividem e todos deverão constar na declaração de apenas um deles, mesmo que o bem esteja em nome do outro. Já os rendimentos produzidos pelos bens comuns, como o aluguel, por exemplo, podem ser divididos somente na proporção de 50% para cada um, e isso para todos os bens. Reforço muita atenção aqui. Se você tem 5 imóveis alugados,
Por exemplo, você não pode escolher dividir o rendimento de um imóvel e o de outro não. Ou você divide o somatório de todos os 5 imóveis, ou tributa o total na declaração de um dos cônjuges ou companheiros. Já que resvalamos no assunto bens e direitos, é bom lembrar que eles devem integrar seu patrimônio pelo efetivo valor pago, no caso de aquisição, ou pelo valor do documento de doação quando obtido desta forma, e seus valores permanecem inalterados, a menos que haja reforma, ampliação, melhoria e, neste caso, pelo valor efetivamente gasto e não pela eventual valorização gerada no bem. Farei oportunamente um episódio só sobre declaração de bens e direitos. Falo agora com você que, assim como eu, é jovem há mais tempo. Você se lembra da época da declaração em formulário? Tínhamos a declaração completa ou formulário azul e a declaração simplificada ou formulário verde. Depois veio o meio eletrônico, o preenchimento em computador, e os aplicativos traziam a opção de convertermos de completa para simplificada e vice-versa. Tudo isso dava a falsa impressão de que eram 2 declarações distintas. Na verdade, sempre foi uma só. O que temos desde sempre são 2 formas de tributação. A primeira, lá no passado, completa ou modelo completo, hoje se chama opção pelas deduções legais. Esta opção significa que trago para a declaração e utilizo todas as minhas receitas e despesas. Já a segunda opção, antigamente declaração simplificada ou modelo simplificado, hoje se chama opção pelo desconto simplificado. Acontece quando eu utilizo um valor de dedução sobre o total dos meus rendimentos tributáveis sujeitos a ajuste, que já se chamou no passado desconto padrão e hoje se chama desconto simplificado. Esse valor é de 20% sobre o total de rendimentos tributáveis e atualmente está limitado a R$ 16.754,34. Por isso, escolha a forma de tributação que trará um melhor resultado, conforme disse há pouco, imposto a pagar menor ou imposto a restituir maior. E lembre-se, após o final do prazo de entrega, não será mais possível retificar a declaração para mudar a forma de tributação. Deste modo, faça a escolha correta, porque, por determinação legal, ela é considerada definitiva. No próximo episódio, falaremos sobre as condições de obrigatoriedade de entrega da declaração do IRPF 2021. Te espero! Na próxima semana tem mais Pílulas do Doutor Imposto de Renda. Obrigado por ter ficado conosco. Espalhe a novidade aos amigos. Mande suas sugestões de pauta, seus elogios e suas críticas para pílulas@doutorir.com. Até lá!